Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal de Estudos para Enem, Vestibular, Concursos Públicos e Processos Seletivos. Vamos à aula 4, Redação do Planejamento ao Texto, Construção da Argumentação a partir da tese 2. Você está lembrado que delimitamos o que é uma boa tese, as qualidades de uma boa tese, vimos quais as etapas de planejamento ou de projeto de texto, lemos a proposta do Enem de 2014, a coletânea de textos apresentada nessa proposta, e também, a partir dela, criamos dois projetos de texto, esboçamos dois projetos de texto, um favorável a considerar abusiva a publicidade infantil, e, a partir dele, já construímos uma redação. Vamos agora ver como ficaria a redação no segundo caso, se fôssemos desfavoráveis a considerar abusiva a publicidade infantil. Lembre-se de que esboçamos 3 argumentos e uma proposta de intervenção. Vamos, então, ao início do texto, que seria a contextualização. A contextualização deve ser feita de forma breve, de forma rápida, bastante objetiva. Também, como o caso é o mesmo, a contextualização não muda. O que muda efetivamente é a tese que você vai defender. Nesse caso, ficaríamos com o seguinte parágrafo. O Conselho Nacional de Direitos da Criança e do Adolescente, CONANDA, aprovou uma resolução que considera abusiva a publicidade infantil, cujo objetivo seja persuadir a criança ao consumo de produtos ou serviços e que use, para isso, personagens famosos, sorteios ou outros recursos dessa natureza que possam influenciar as crianças. A ação do CONANDA é, sob diversos aspectos, negativa para a sociedade e, por isso, deve ser combatida. Então, uma rápida contextualização e a delimitação da sua tese. Vamos agora à construção do primeiro argumento. Lembre-se de que pensamos que a autorregulamentação não necessariamente significa a ausência de normas. O governo pode lançar mão de outros recursos, de outros instrumentos, que não leis específicas para coibir os abusos da publicidade infantil. Então, vamos começar com o nosso marcador textual. Primeiramente, para aqueles que alegam falta de normas, é preciso dizer que a autorregulamentação não significa inexistência de parâmetros para a publicidade infantil. O Código de Defesa do Consumidor já prevê restrições à propaganda enganosa. O Código de Ética a que devem se submeter os profissionais da área da publicidade prevê punições para aqueles que ferirem os princípios da categoria. E, certamente, o sistema judiciário brasileiro está preparado para julgar abusos de qualquer natureza, o que dispensa a intervenção pontual do CONANDA neste aspecto. Seria chover no molhado. Então, veja que dialogamos com aquelas pessoas que criticam a autorregulamentação do setor e deixamos bem claro, depois deste contra-argumento, deste diálogo com um argumento que é desfavorável à nossa tese, deixamos muito claro o nosso argumento. Vamos agora ao desenvolvimento do segundo argumento. Proibir a publicidade infantil ou banir personagens famosas ou uso de personagens infantis pode abrir precedente para a censura. Devemos considerar ainda que a proibição da publicidade infantil ou o ato de banir personagens famosas ou personagens de desenhos infantis das campanhas, mesmo com boas intenções e ainda que seja uma prática adotada em diversas regiões do mundo, pode ser vista como uma espécie de censura prévia aos meios de comunicação. Em um país como o nosso, que num período histórico recente teve experiências desastrosas com governos ditatoriais que restringiram o acesso à informação, a resolução do CONANDA soa como um retrocesso em relação à conquista da liberdade de expressão. Veja, aqui também dialogamos com a coletânea, dialogamos com aquele mapa em que mostra locais em que há
a proibição de personagens famosas ou personagens de desenhos infantis nas campanhas publicitárias. Também demos um voto de confiança àqueles que são contrários a nós, dissemos que eles podem até ter boas intenções, mas deixamos bem claro que somos contra. E deixamos claro por um motivo bastante justo: o recente histórico de governos ditatoriais no Brasil. Enfim, a liberdade de expressão, nesse caso, parece ser um argumento ótimo. Vamos então agora ao terceiro argumento, ou seja, a família deve ter autonomia para lidar com essas questões e, em parceria com a escola, deve contribuir educando as crianças para o consumo consciente. Vamos ver como ficaria esse terceiro argumento, que será desenvolvido no quarto parágrafo. Além disso, deve ser dada à família autonomia para lidar com a questão educacional das crianças, em parceria com as escolas. Pais e professores devem se unir para educar os pequenos para práticas de consumo responsável. É melhor que o indivíduo seja formado para, de modo autônomo e consciente, fazer o que é melhor para si e para a comunidade, e não simplesmente agir porque é coagido pelo Estado. Então, a nossa linha argumentativa aqui segue o tom da autonomia, da não interferência do Estado em determinadas questões, a liberdade de expressão. E agora, finalmente, vamos ao parágrafo em que falaremos da nossa ideia de intervenção. Como forma de se chegar a isso, os pais devem dar exemplo, não consumindo de forma compulsiva. A escola, desde as primeiras séries, deveria desenvolver atividades práticas de educação para o consumo consciente. Já os órgãos governamentais deveriam usar as armas de que já dispõem para coibir os abusos das agências de publicidade, sem criar novas resoluções como essa do CONANDA. Veja que demos prioridade aqui à família, à escola, e já que defendemos a não intervenção do Estado, dos órgãos governamentais, deixamos por último essa instância. Bom, temos aqui então a construção do texto para a nossa segunda tese. Gostou? Então, assista às próximas aulas sobre as análises da construção de textos pertinentes. Até as próximas aulas, pessoal!